Oi, família, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem. Eu quero apresentar para vocês, olha que eu quero apresentar. É o espelho. Eu não sei, pode ser nosso amigo e pode ser nosso inimigo. É, porque, olha, veja bem, eu vou perguntar para ele assim. Tá, peraí. Espelho, espelho meu, existe pessoa mais equilibrada do que eu? Gente, ele riu. É, pois é. Eu falo para vocês do espelho, é uma forma simbólica, como a gente já disse nos outros vídeos, para a gente se enxergar e se ver. E vou ser sincera para vocês, teve muitas vezes que eu fui no espelho. Então, quando eu estava assim, xoxitada, para baixo, dodói, aí eu ia no espelho e falei, eu olhava para mim, gente, a alma fala com a gente. Eu olhava para mim e falava assim, você, quando eu tava assim, coitadinha, sabe? Coitadinha de mim, aquele coitadinho. Aí eu olhava assim, quando eu olhava no espelho, olhava nos meus olhos, só vinha, larga a mão de ser sem vergonha. É verdade, gente. É uma coisa tão incrível, parece que a alma da gente responde que a alma está do outro lado, a gente vê, sabe? Então, isso é muito importante para a gente começar a aprender a se olhar. Para a gente ver como a gente, se alguém achar facilidade, ou mesmo você falar com você, você pode agir dessa forma, não tem problema. Você pode chegar, conversar com o seu espelho, conversar com você, desabafar, ou xingar. Vamos supor que vocês estejam nervosos, alguma coisa. Faça de conta. É muito importante o nosso autoconhecimento, a nossa reforma, por isso, porque a gente vai tendo uma sintonia com a gente mesmo e tem muitas coisas que estão assim, aparentemente, veja bem, trágicas, elas se tornam gostosas, sabe? Você tem vontade de rir, sabe? Eu muitas vezes, em muitas situações que eu já passei, eu comecei a ver isso. O trágico fica cômico. Fica cômico. Depois vocês começam a rir de vocês mesmos. A gente começa a rir da gente. É muito engraçado. Então, a gente, como eu falei já para vocês, a gente assim unindo o nosso quebra-cabeça, fica muito mais fácil, tá? De vocês pegar um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de cada assim, sabe? E olhar para você. A hora que você conseguir olhar no espelho com amor, você tá olhando para você. Quando você olha no espelho, olha, faça um teste. Faça um teste, vai de vez em quando, mas olha, não é no espelho se você tá bonito, se tá feio, se você tá gorda, se tá magra, não. Olha no espelho assim, bem no seu olho, você começa a rir. É engraçado, né? Olha sem uma suposição. Ah, eu vou olhar se eu estou bonita, se eu estou bem. Não. Olhem para você como se estivesse olhando dentro da sua alma, dentro de você mesmo. Você começa a rir. Porque tudo é simplesmente, tudo é um devaneio da nossa vida. Sabe qual é o maior problema que a gente tem? A gente cria muitas ilusões na vida. Muitas ilusões. Eu falo do espelho pelas lições que a gente já teve. E nessa ilusão, vocês repararam que a gente cria uma situação. A gente cria uma situação. Uma vez eu vi uma historinha, eu vou contar porque eu gosto de contar historinha. Uma vez eu vi historinha de uma pessoa, eu não lembro se foi num livro, eu não lembro se foi de uma pessoa, eu sei que é que quando vem na minha cabeça eu gosto de falar. A pessoa comprou uma coisa no mercado, chegou, aquela coisa estava com defeito. Nossa, aquela pessoa não dormiu de noite, conversou com as amebas, que nós temos amebas que conversam com a gente de noite, vocês perceberam, as amebinhas? Então ela conversou com as amebas a noite inteira, porque amanhã eu vou falar isso, falar isso, não chegou a dormir direito. Aí na hora que levantou, tomou seu café, eu vou lá, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Bom, quando a pessoa chegou lá no lugar, no mercado, lá, foi naquele lugarzinho, né, que as pessoas vão reclamar, ou levar alguma coisa com defeito. A pessoa chegou para a moça e falou assim: olha, eu comprei esse aqui, olha como tá. A moça falou: tudo bem, catou a mercadoria, pode ir lá no setor e pegar outra. Gente, mas essa pessoa ficou furiosa.
A gente, olha, é muito engraçado, nós somos engraçados, nós seres humanos, né? A pessoa ficou furiosa, como, né? Ela sofreu, ela ficou a noite inteira daquele jeito e daqui a pouco tudo se resolve de uma maneira muito simples. Outra coisa que eu acho engraçado também, acho que foi a minha irmã, que se não me engano, que contou isso, né? E que a pessoa estava no médico lá, né? Então a gente fica no médico esperando. E a pessoa, com aquele monte de exame, assim, com aquela cara, né? E a pessoa entrou com os documentos, passou, entrou lá com os exames. Daqui a pouco a pessoa sai com uma cara, gente, com uma cara, parecia que a pessoa tinha um problema seríssimo. Aí a pessoa que estava com essa outra pessoa, a gente chegou e falou, e aí? Nossa, deu tudo normal. Depois de tudo que eu fiz, deu tudo normal. Gente, eu já me peguei muitas vezes nisso, as pessoas se pegam muitas vezes nisso. Vocês perceberam? Que a gente é esquisito, né? A gente tem coisinhas muito esquisitas, sabe? Então, vamos assim, começar. Eu acredito muito, é como fala a mãe Carol pra gente, na terapia do riso. Vamos rir das nossas fraquezas, mas assim, rir no sentido que quando eu entendo o que é a minha fraqueza, o meu devaneio, eu começo a dar risada daquilo, porque ele não vai ter mais força. Quando você conseguir rir da sua mazela, pode ter certeza, você não vai mais. Você não vai. Porque você faz aquilo, por que você não vai mais? Porque você já superou aquilo. Aquilo que te prejudica. As pessoas precisam entender que muitas vezes a gente não tem o discernimento real de todas as nossas atitudes e pensamentos. Eu não estou dizendo de um pensamento real. Eu estou dizendo de um pensamento para baixo, um pensamento que tudo está ruim, um pensamento. Porque a mente da gente, às vezes a gente consegue pôr de lado, mas às vezes a gente está tão frágil energeticamente, né? Porque nós somos energias, atraímos energias. Então, quando você conseguir ver esses seus devaneios, essas coisas que você tem, você começar a rir daquilo, você já superou. Aí não vai ter mais problema nenhum. E hoje, olha, eu já passei com coisas tão drásticas na minha vida que eu falo que hoje eu lembro, a gente começa a rir. Você pode ver que, às vezes, quando passa alguma coisa assim que aconteceu, depois a gente começa a contar a história, a gente começa a rir daquilo, certo? Então, é muito importante que nós, seres humanos, aceitemos nós mesmos, com as nossas diferenças, com as nossas dificuldades, e também e a gente transformar todas elas no nosso bem, nas nossas coisas boas, porque nós temos tantas coisas boas, sabe? E a reforma é um melhor caminho. Quem dera eu soubesse da reforma uns anos antes, né? Eu sempre fui amparada, protegida, não sabia. Depois de muitos anos, que eu compreendi muitas coisas. Mas seria muito mais fácil. Principalmente quando a gente tem aquela coisa, sabe? Como já disse, né, eu tenho problemas de me identificar com certas pessoas. Eu tenho problema. Olha, gente, sabe o que acontece? A gente precisa se aceitar. Não aceitar ou deixar de aceitar o outro. A gente precisa se aceitar assim. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo e ponto. Porque você se sente melhor. Não adianta mentir para mentiroso. A gente se sente melhor quando a gente assume. E sem sentimento de culpa. Por exemplo, assim, eu não gosto de uma pessoa, mas como eu já falei, eu respeito. Mas eu não mais como você não gosta daquela pessoa, eu não gosto, pronto. Eu não gosto de tomate. Não, eu gosto. Eu não gosto de tomate. Então, não, por que eu vou chegar no... Ai, você tem que comer tomate. Eu sei que isso irrita a gente. São coisas tão pequenininhas que na nossa vida vai aumentando se a gente continuar assim. É só você falar, não gosto. Seja onde for. Ah, eu não quero magoar. Mas você tá querendo magoar? Já conversou com você? Você já se olhou no espelho?
Se você olhar no espelho e falar, mas o espelho é a nossa consciência. Eu não estava querendo magoar. Só que, ai, você viu, a Zilda magoou uma pessoa, falou, é porque ela estava magoável. Porque se eu estiver bem, jamais eu vou dizer alguma coisa para uma pessoa que ela, para magoar ela. Não é minha intenção. Agora, quando for minha intenção, eu vou pagar o preço. Eu plantei aquilo, eu vou colher. Lei de causa e efeito. Lei do retorno. É o que nós estamos aprendendo na reforma íntima. O orai e vigiai. O orai é aprender, o orai é olhar em volta, perceber, perceber a situação, perceber até onde, usar sua inteligência, sua sabedoria, o seu discernimento, entendeu? E vigia, né? Então, vigiar. Então, orai e vigiar é que você está bem, você está orando, olhando para o universo. E você também está vigiando. É uma coisa conjunta, se vocês forem pensar bem. Nós precisamos, sabe, de uma vez por todas, parar, desculpa, gente, parar de frescura. Quando eu parei de frescura, da minha frescura, que eu tinha, foi. Ai, porque aconteceu? Eu falei, eu fico calma. Eu não sei onde eu tirei essa calma, porque eu nunca fui calma. Eu fico calma, tranquilidade, as coisas vão melhorar. Não que eu não possa ajudar, alguém está precisando, não. Eu estou lá, eu estou ajudando, eu estou passando para as pessoas o que eu aprendi, o que eu gostaria que fizesse por mim. E vocês procuram fazer os mesmos de vocês. Porque vocês têm a mesma capacidade que eu tenho a mesma capacidade do outro, sabe? Nossa, nós somos tão importantes, gente, para nós mesmos. Porque a gente tem sim, né? Vamos ser claro, não vamos ser hipócritas. A gente tem uma dificuldade de nos conhecer por medo, né? A gente tem uma dificuldade de... Os outros, você é egoísta, não interessa. Você vai aprender o que é egoísmo, você vai aprender o eu, né? Nós vamos aprender o que é egoísmo, nós vamos aprender... Né? Aí depois, se alguém vir falar, como a gente sempre tem, as pessoas que chegam pra gente, ou a gente já não faz mais. Me desculpa, gente, quando a gente aprende, a gente não vai mais xeretar no quadrado do outro. Não vai mesmo. A gente dá uma dica quando a gente perceber ou achar que aquela pessoa está precisando. Então, a gente vai passar todos os ensinamentos para as pessoas. Agora, se a gente está bem, a gente querer se importar com o que o outro pensa, ele pode pensar, é um direito dele, como eu penso. Dos outros ou de alguma situação, eu penso, mas não faço nada. Agora, quando o outro está pensando, tudo bem, eu não vou discutir, eu não vou brigar, a não ser que a pessoa, porque é assim, aí tudo bem. Quer conversar? Então vamos conversar. Respeito a opinião dela e eu respeito a minha. Não é que eu quero que o outro respeite a minha, eu preciso respeitar a minha. Nós somos importantes para o universo, nós somos importantes para a natureza. A gente tem que ficar feliz por aprender. A gente se sente mais leve, a gente não atrai tantas doenças, sabe? Tanta coisa no corpo, tanta coisa na alma. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem certas pessoas que eu continuo pensando, sabe? Eu gosto de ser muito realista comigo. Pessoas, alguma coisa de ruim, não sei, mas a pessoa é daquele jeito, para mim. É como eu falo, no convívio social, aquela pessoa é daquele jeito. Mas para mim, não tem problema nenhum. Não fico falando da pessoa, porque a pior besteira, gente, a pior besteira desse mundo que a gente faz é ficar comentando de uma pessoa para outra pessoa. Uma pessoa muito íntima minha sabe, muito íntima, de confiança, sabe o que eu penso, mas eu não fico espalhando para fulano, ciclano, betano ou para como a torcida do Corinthians. Eu não vou falar, não fico falando, porque eu não sei até que ponto eu estou certa e eu não sei até que ponto eu estou errada. Eu só sei até que ponto eu estou certa para mim. Então, eu acho que não há necessidade de eu ficar falando dos outros, de eu ficar jogando pedra nos outros. Não há necessidade para prejudicar aquela pessoa. Nós temos capacidade o suficiente para ter um entendimento, de discernimento, de praticar o bem todo dia.
que o bem não porque eu confundia muito, dar uma coisa para vocês, eu não sei se já falei, eu confundia muito, assim, da outra face, né? Jesus falava, imagina, o ego, né? Eu vou dar outra face. Aí, com o tempo, estudando, eu fui entendendo. O da outra face é você não se vingar. É você não ter um retorno de ódio, de ira, de vingança com aquela pessoa. Da outra face é simplesmente você ficar na sua. Então eu aprendi a dar outra face. Eu dou a outra face, tudo bem. Eu vou ficar na minha. Não é verdade? A gente precisa ter esse discernimento. Porque é muito mais tranquilo. A gente fica numa paz interior. Essa paz interior é tão importante pra gente. Sem culpa, sem crítica, sabe? A gente não precisa. A gente já tem os outros para criticar, não é verdade? Vamos falar, porque tá. A gente já tem os outros para criticar a gente. E por que eu vou ficar me criticando? Não, eu vou estudar, eu vou me ajudar o máximo possível. Eu não, como eu já falei, eu não cheguei lá ainda. Mas uma coisinha aqui, uma coisinha ali, eu vou transformando, eu vou enxergando o que minha alma quer dizer. Porque já tem o outro para falar. Então, para que eu também vou? Eu vou falar, Zilda, você é isso. Aí eu vou ficar, não, tá bom, não tem problema. Só que eu sei que não é. E se eu sei que às vezes a pessoa falou, é isso mesmo, eu vou analisar. Peraí, mas isso realmente me prejudica. Mas eu não vou ter atrito com o próximo. É que nem falar, amar o próximo como a ti mesmo. Nossa, eu não entendia. Exatamente, eu não entendia. Como eu vou amar o próximo? Como a mim mesmo, né? Aí então, quando a gente entra numa religião, não sei o quê, você fica perdida, você quer fazer bem, você quer fazer caridade, quer fazer bem. E não é isso. Não é isso. A gente, eu acredito, não sei se todos, mas eu pelo menos inverti a situação. Eu tinha que amar o próximo, eu tinha que amar o próximo, eu tinha que amar o próximo. Não. Amar é o próximo como a ti mesmo. Então eu só vou dar pro próximo aquilo que eu tenho para dar. Não tem jeito. E quando você vai fazendo a reforma, você vai descobrindo isso. Você vai descobrindo isso. A gente tem dentro da gente o sentimento de misericórdia, o entendimento de não é dó, porque nenhum ser humano é digno de pena, sabe? De compaixão. É um sentimento tão bonito de compaixão. É aquilo que eu falei para vocês. A gente olha para uma pessoa que está com problema, uma pessoa que está revoltada, uma pessoa que está ruim, uma pessoa que está blasfemando. A gente não vai criticar mais. Eu pelo menos, eu estou tentando entrar nesse conceito, né? A gente não critica mais, a gente fica com compaixão. Porque a gente já passou por isso, tá? Todos nós somos iguais. Não adianta. Todos nós temos todos os sentimentos bons e todos os sentimentos ruins. É que nem uma vez eu vi uma historinha, uma coisa. Uma pessoa perguntou para outra: você teria coragem de matar alguém? A pessoa, não. Aí a outra perguntou: depende. Aí todo mundo, né? Isso foi até numa palestra, sabe? Kardecista. Aí ela falou assim: depende. Se para defender a minha vida, para defender a vida de um pai, de uma mãe, de um filho, sei lá, de repente, não é por querer que eu vou matar alguém, eu vou me vingar de alguém. Não. Depende por uma defesa pessoal ou de outra pessoa, pode acontecer. Então a gente nunca sabe. Então, gente, na vida tudo depende. Tudo depende. Não adianta você focar uma coisa, sabe? O foco, você focar uma coisa, porque conforme a gente vai vivendo no dia a dia, aquela coisa ela vai se modificando, o universo se modifica. Você tem coragem? Você vai fazer isso? Depende. Conforme vai seguindo as coisas, então depende muito disso. Não se force a nada, não se afirma a nada. Depende, eu tenho um objetivo. Então eu vou naquele objetivo, eu vou naquele foco. Eu vou para aquele objetivo para ser a melhor, que eu faça a melhor maneira possível. Mas de repente pode ter um caminho, ter um outro caminho que é muito melhor. Se você está em paz, você encontra uma visão. Porque às vezes você vai para um objetivo e você não tem tanta certeza. Mas se você ficar calmo e tranquilo, você vai visualizar. Você vai entender, você vai sentir que aquele caminho é o melhor. Se você entra no desespero, não adianta. Você fica cego, você não enxerga as coisas.
Espero que vocês tenham entendido. Porque tudo que eu disse para você é no espelho. É o espelho da gente. A gente está fazendo como fala, esse estudo, né, da reforma. Todos nós. Eu também estou aprendendo muito com isso também. Eu também estou aprendendo. Então, o espelho, ó que espelhinho, olha que bonitinho. O espelho é isso. Faça de conta que você está conversando com o espelho, porque você está conversando com você. E procure aprender a colocar você para fora, a sua bondade para fora. Que eu tenho certeza que vocês vão conseguir, eu vou conseguir. É quando a gente, se tem um foco, se tem um objetivo, a gente consegue. Tá bom? Eu amo muito vocês. Muito obrigada por tudo. Desculpa alguma coisa, família. Eu preciso aprender que nem o pai Mike. Eu não consigo, sabe? Tem hora que eu falo, ai, eu estou bonito, ai, irmão, ai, irmã. Gente, eu vou confessar. Eu acho tão lindo, mas eu não sei. Você vê como que é tão uma coisa simples? Não é que eu não consigo. Oi, Mike. Oi, Carol. Oi, Bel. Que são amigos antigos da gente. Entendeu? Então não sai assim. Só quando se fixa assim em alguma coisa, tudo bem, né? Mas tá tudo bem. A gente se ama e pronto, tá bom? Ó, muito obrigada por tudo. Desculpa alguma coisa, tá? E depois a gente vai falar sobre outros assuntos também. Beijo, amo vocês.